Então, vamos para a próxima pergunta, né? Agora é um tema mais nichado esse aqui, ó. Como organizar uma palestra, ter clareza e preparar um método? Maravilha. Então a gente pode até separar essa pergunta em duas partes. Como montar a palestra? Montar a palestra, você tem que ter a espinha dorsal, nós falamos agora, que é você ter assim, o esqueleto dela. Esse esqueleto eu divido ele em 7 partes, por quê? Porque ele é uma escadinha que vai fazer com que a sua comunicação, principalmente o foco da comunicação, tem que ser tocar o coração das pessoas. O que é o tocar o coração das pessoas? É principalmente tocar o coração. Depois vai captando isso aí, Carvalho, para você depois me ajudar, né, a gente levar isso para mais pessoas, né? Tocar o coração de mais pessoas. Mais pessoas. Por quê? Porque o tocar o coração das pessoas está muito relacionado a ela fazer mudança. Uhum. Porque assim, é bom eu fazer uma palestra que as pessoas ficam felizes. Inclusive isso é o tema, por exemplo, do Cortella, né, do Clóvis Karnal. Então assim, eles fazem palestra para a galera sair feliz. Só que normalmente essas palestras, elas não têm tanta propriedade, ou até pelo tempo, de causar grandes mudanças. Às vezes causam. A pessoa pode, por exemplo, numa palestra, realmente, eu digo assim, gente, que quando a pessoa pensa em suicídio, ela liga no CVV, em pouco tempo ela pode mudar essa ideia. Sim. Né? Por quê? Porque a pessoa tem um método. Aí eu falo de método, né? Tem um método, ela é treinada com esse método, e aí a pessoa muda uma trilhinha na cabeça dela. Então a palestra transforma sim, ela muda a vida sim. Só que normalmente esses palestrantes, eles estão muito mais para a pessoa sair encorajada, divertir. Ela é um talk show. É meio generalista, né? Exatamente, ela é generalista. E tá tudo certo, é a proposta deles. Mas eu entendo que a comunicação, ela pode causar mudanças estruturais, né? Então a educação, eu acho que é o caminho, né? Assim, você pega assim, todos os países que desenvolveram, foi por meio da educação, né? Então não tem como a gente fugir da educação. E a educação, ela não tem como não, assim, a questão é, a educação, ela é a própria aprendizagem. Então a sua palestra pode gerar aprendizagem para pessoas. E aí, para gerar aprendizagem, tem que provocar mudança. A pessoa tem que tomar decisão. Então, por exemplo, eu estou aqui, você está aprendendo uma ferramenta, você está aprendendo um conhecimento que ele vai te libertar. Então a pessoa está presa dentro de uma atmosfera. Vai vir uma chavinha que vai abrir uma porta. Eu entendo isso, né? Porque a comunicação ela é uma abertura de porta. E ela vai abrir quais portas? Principalmente ela tem que abrir portas de camadas do inconsciente. Camadas ali que estão escondidas. Elas não estão aparecendo. Então, por que a pessoa quer fazer atividade física e não faz? Né? Tem alguma coisa que está acontecendo. Que coisa que é essa? Então isso está escondido. Não é uma... Hoje as pessoas trabalham, né, Carvalho? Você vai concordar comigo? Com muitas coisas fast food, né? Fast food é tipo assim, cara, toma uma pílula que você vai sarar disso. Come isso que vai matar a fome rápida, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com a camada do inconsciente, nós estamos oferecendo não um fast food, nós estamos oferecendo tipo uma sopa mais potente. É aquela sopa que você fala assim, pô, cara, aquela sopa da avó. Você lembra da sopa da avó aí? Eu não sou fã de sopa. Não, mas uma comida assim dos seus ancestrais. Assim, aí. Vamos falar assim, minha mãe faz uma sopa ali que eu não sou fã de comer sopa, mas quando ela faz, a sopa é braba. É braba. Ela é braba. Não, aquela comida da avó, aquela comida assim, aquele arrozinho, ele dá. Um arrozinho com frango da minha avó. Nossa, arroz com frango, assim. Aí aquele lá que ele alimenta a alma, na verdade. Então, esse trabalho tem que ser um trabalho que alimenta a alma. Ele pode ser um trabalho que alimenta a alma. Para ele alimentar a alma, tem que mexer nas estruturas mais profundas, né? Então, o seu método, respondendo as duas perguntas, ele pode ser um método que ele ajuda as pessoas a acessar mudanças, né? Mudança de crenças, por exemplo, que eu não consigo. Crenças, por exemplo, a Carol, uma aluna nossa, Nail Design, ela começou a dar o curso de Nail Design, né, que ela forma manicures. E aí uma das clientes falou assim, cara, mas eu sinto que eu não dou conta. Então, às vezes, não vai adiantar você falar para a pessoa, não, você dá conta sim, o reforço positivo, é bom fazer isso. Só que, às vezes, o camada tem uma parte ali pedindo socorro. Fala assim, cara,
eu tô tentando, eu tô aqui, eu tô gastando dinheiro, mas eu não dou conta. Então você vai pegar uma massa muito grande das pessoas que elas estão tentando muitos métodos fast food e ela continua falando assim, eu não dou conta, socorro que eu não dou conta. Então aí você tem que diferenciar o que é o fast food, o que é uma comida mais profunda. Se você quer aprender uma comida mais profunda, então você vai ter que procurar algum método que vai te dar essa comida mais profunda. Eu trabalho com ensinar um pouco mais profundo a PNL, a hipnose. Por quê? Porque a sua comunicação ela vai ser uma comunicação que vai entrar mais nas camadas profundas. Sim. Então, dentro do nosso método, ele é uma escadinha de 7 passos, ele é um algoritmo, só que esse algoritmo ele tem como função, junto com os pilares de mente e técnicas, que isso realmente vai entrando nas camadas mais profundas para que as pessoas elas consigam fazer transformações. Então, eu te respondi método e palestra. Se você tem método e você tem uma palestra poderosa, você pode chegar longe, né, Carvalho? Isso, eu acho que sobre a clareza que essa pessoa perguntou, né, de ter uma palestra que tem mais clareza, eu acho que é mais a questão de trabalhar aquilo que ela já sabe, né? Uma palestra com aquilo que ela já conhece, né? E encaixar no método dela. Eu posso dar um exemplo disso que você falou. Olha que interessante. Eu tava... porque realmente meu cabelo tá em queda livre, né? Então, eu tava tranquilo, e de repente eu comecei a perceber que ele começou a cair. E aí, fui no cara cortar o cabelo, né? E falou, nossa, cara, seu cabelo tá... Aí eu voltei a tomar meu finasterida, né? Que eu tomo já pra queda de cabelo. Porque eu tava meio parado, assim. E aí, cheguei lá Você trabalhou já com isso, né? Que é o pessoal que atende ali. Farmácia, balconista, trabalhei 2 anos. Né? 2 anos. Cara, eu cheguei lá e tinha uma senhora. E essa senhora, tipo assim, cara, que eu tava com dúvida se era 1 ml ou 5 ml, ela já me deu uma aula. Tipo, você dá pra ver que a pessoa tinha... Ela conhece, domina aquele 40 como ninguém. anos trabalhando como balconista, mano. Cara, ela sabe muito mais que farmacêutico. Ela fala que muitas vezes chega o pessoal que tá estudando farmácia lá, ela dá aula pro pessoal. Você não aprendeu? Quando você Aprendi lá? pra caramba. Você aprende pra É caramba. uma experiência prática, né? Você vai dominando aquilo aí todo A dia. pessoa chega com a dor, cara, ela vai... Deve ser desse jeito, né? A pessoa chega com a dor, você tem um remédio ali, você começa a associar, você começa a aprender, começa a trocar. Experiência prática, como você falou. Então agora assim, essa pessoa tem um conhecimento de 40 anos. Cara, eu falei pra ela assim, Carvalho, cara, se você lançar um curso, esse é uma pessoa que eu lançaria. Muito, muito nichado, específico, e ela pode treinar o quê? Novos balconistas, fazer parceria com as drogarias ali, cara, sabe assim, você tá querendo... Cara, é uma coisa assim... É surpreendente. Surpreendente. Tem conhecimento de anos, né? Agora nós estamos falando, ela pode fazer um mercado local, imagina, ela pode fazer isso para o Brasil inteiro. Sim. Ela pode fazer para fora do Brasil. Aí eu falei para ela assim, meu trabalho é te ensinar a fazer isso. Cara, ela não acredita nela, assim, tipo, isso é uma coisa muito distante na cabeça dela. Eu nem forcei muito, assim, nem insisti muito, assim, porque quando eu falei isso para ela, uma senhorinha, né, já deve ter lá seus 60 anos, isso no cabeça dela, ela não consegue se ver. Entendo. Então, uma primeira parte do processo da clareza é a primeira pessoa, ela tem que acreditar mesmo, ela tem que confiar que ela tem um conhecimento que pode chegar a mais pessoas e pode gerar beneficiar mais pessoas. Sim. E aí, eu vejo assim, o Carvalho, muitas pessoas, elas não confiam no próprio conhecimento. Não confio. Elas não conseguem perceber o ouro que essa senhora tem na mão. E porque vai dar trabalho? Vai. Né? Mas ela até falou assim, eu tô pensando em que ela falou, tipo, fazer concurso, ela tá pensando em outro caminho. Esse caminho, por exemplo, eu penso que não tá no mapa dela. Mas se ela quisesse fazer uma palestra, como que seria a ideia, né? Pegar esse conhecimento, que seria um método, e esse conhecimento agora, a gente diz assim, o conhecimento, pessoal, para ele chegar a mais pessoas, é igual o vinho. Você pode dar o vinho pra pessoa vai lá e toma, mas a pessoa tem que sentir o cheiro do vinho, ela tem que degustar o vinho. Apurar os sentidos antes, os sentidos. Então, os 7 passos, por que ele dá muita clareza na comunicação? Porque ele é o passo a passo que faz a pessoa cheirar o vinho, sentir o gostinho, depois você vai entrar com o método. E vai mostrar para essa pessoa, cara, esse método aqui, gente, vai te formar como um balconista. E você hoje que está desempregado, você que às vezes está num emprego que você não gosta, e você gosta dessa área, você pode começar trabalhando. Quanto que ganha um balconista?
Balconista hoje, assim, chega a ganhar até 3, 4 mil reais, você pode- dependendo de tempo de carreira. Dá Tempo pra de chegar até carreira, mais. né? Porque tem drogarias, né? Que a pessoa já ela quer aquele balconista, né? Eu, por exemplo, eu Exatamente. gostaria. Cara, eu vou voltar lá, essa senhorinha, eu vou direto pra ela. Se eu tiver alguma Já dúvida. já procura. Porque a gente procura, né, cara? Assim, é meio que um. Assim, eu não sei se isso é legal, mas a questão é que eu às vezes sinto muita confiança e vou lá mais com. Ah, vou no médico, cara. Uhum. Não é que você tem, não tô recomendando isso, mas a questão é que é uma prática popular, não é, É Carvalho? uma prática popular. A gente tem um medo de ir no médico, né? Mas assim, é aquela questão, né? A pessoa tem um conhecimento, ela gerou um certo nível de autoridade e segurança em você, então você vai Aham. voltar lá. Exatamente. Eu acho isso tranquilo, cara, de verdade, meu coração. Assim, o médico é que vai gerar o seu valor. Assim, se a pessoa tá. Agora, eu acho que essa pessoa poderia ajudar mais pessoas com um conhecimento que ela tem, Uhum, né? justo. Então, é isso, galera. Fez sentido aí, ô Carvalho, produção? Totalmente.